Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu disse a vocês ontem à noite que eu iria montar um pequeno vídeo hoje sobre as coisas econômicas que eu vi no meu estado de sonho. Algumas dessas coisas vocês já ouviram antes e algumas delas provavelmente serão novas, que eu não compartilhei completamente em público. Se você é um amigo próximo meu, então provavelmente já ouviu essas coisas, porque eu sempre as levo para conselheiros de confiança e para outras pessoas que conheço para discernimento e para caminhar juntos, porque eu sempre digo que você caminha com a tribo. Pessoas que pensam parecido e estão em coisas como você, e você compartilha essas coisas, ora por elas junto, analisa junto, pesquisa junto. Há 5 anos, basicamente, é onde essa parte da minha história começa, quando eu comecei a ter sonhos sobre economia. Naquela época, inflação. Por que eu pesquisaria sobre inflação? Vivemos na América, não temos inflação aqui. Hiperinflação. Por que estou tendo sonhos sobre hiperinflação e pessoas em pé do lado de fora dessas mercearias em filas enormes, sendo dadas maçãs e pão e coisas assim? E eu fico tipo, isso é tão simbólico. Então eu tive um sonho. O primeiríssimo foi, na verdade, em dezembro de 2018, e o presidente Trump foi um dos principais personagens chave naquele sonho. Agora você tem que perceber também, se você é alguém que sonha, sabe que há símbolos. Há coisas que são absolutamente literais e depois há coisas que são metafísicas, sobrenaturais, espirituais, emocionais. Então você tem que discernir. Mas geralmente naquele sonho você vai sair dele sabendo exatamente o que as coisas significaram para você. E às vezes você meio que tem que orar sobre elas, se aprofundar nelas e fazer mais perguntas. Nos sonhos que eu estava tendo com o presidente Trump, ele simbolizava ele mesmo, literalmente, mas também simbolizava um rei, porque isso era o que ele era na América. Ele era o presidente, ele era o rei governando sobre nossa nação. Naquele sonho, o primeiríssimo que eu tive era sobre um colapso financeiro completo do nosso dólar aqui na América. Esse repórter basicamente me sentou na frente de uma tela de computador. Ele ia tentar puxar todas essas coisas. Ele disse, bem, vamos ver quanto você deve, sabe, pelo seu empréstimo estudantil. Vamos ver quanto você deve pela sua hipoteca. Vamos ver quanto você deve no cartão de crédito. Deixa-me ver quanto você deve por, sabe, outras contas aleatórias. E toda vez que ele digitava meu nome, ele ficava louco nesse teclado. Toda vez que ele digitava, cada saldo aparecia zerado. Tudo tinha sido zerado. E ele continuava dizendo, não, isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. Isso não pode estar certo. Então ele pesquisava o nome dele. Tudo zerado. Ele pesquisava o nome da mãe dele. Zerado. Tudo estava zerado. Isso começou um longo download e palavra que eu estava recebendo sobre um jubileu. Que as coisas iam ser desarraigadas para serem replantadas. Que as coisas iam vir, apenas o sistema precisava colapsar para ser reconstruído. Mas isso ia causar um pouco de caos nisso, porque as pessoas iam ficar com medo e preocupadas, pensando que estavam perdendo algo, quando na verdade elas iam ganhar muito com isso. Então, isso me levou por esse caminho. E então eu comecei a ter sonhos. Isso foi ao longo de um período de 5 anos. Muitos desses foram várias vezes que eu sonhei a mesma coisa, especialmente se eu simplesmente não prestasse atenção neles. E então eu teria outro sonho. Com licença, preste atenção nisso. Eu estava tendo sonhos sobre inflação, hiperinflação, eu via gráficos e tabelas e via como o dólar descia e caía, e eu acordava, alguns deles eu via hiperinflação, onde as pessoas estavam enfrentando basicamente o que você veria em um filme. E provavelmente foi por isso que foi mostrado para mim desse jeito, porque eu entenderia o que isso significava. As pessoas estavam em filas de pão e estavam sendo dadas maçãs e pão porque não podiam pagar pelas coisas na mercearia. Então havia grupos de pessoas que podiam pagar por isso, que tinham comprado um monte de coisas. Eles meio que tinham um estoque porque sabiam que isso estava vindo e tinham se preparado para isso, para que pudessem devolver às suas comunidades e às pessoas que precisavam de ajuda durante aquele tempo. Então, eu estava vendo sonhos com criptomoedas. Eu não entendia de criptomoedas ou ativos digitais ou nada disso naquela época. Uma moeda específica, eu comecei a ter sonhos sobre. Agora, devo deixar isso bem claro, eu não tinha nenhuma criptomoeda naquela época, eu não tinha pesquisado sobre elas, eu não estava olhando para elas, eu não sabia o que era Bitcoin e nunca tinha, demorei um tempo para entender o que essas coisas eram. É o que estou tentando dizer. Então, eu não tinha conhecimento prévio disso. Ok, eu fui mostrado esse gráfico e ele tinha todos esses nomes e todas essas moedas listadas nele. E o primeiro era Bitcoin, e o Bitcoin tinha esse. Você já foi ouviu, sabe? Quando você puxa a alavanca e ela gira com todos os números aparecendo, tipo em um cassino. Não consigo lembrar como isso se chama. De qualquer forma, máquina caça-níqueis. A máquina caça-níqueis. Sabe como ela gira? Ok, então alguém tinha puxado uma alavanca e dizia Bitcoin nela e foi 0000, e então havia outra moeda
que descia e era 777. E essa foi a primeira vez que sonhei com isso, na verdade era XRP. Então eu fico tipo, o que é Bitcoin e o que diabos é XRP? Avançando, comecei a fazer algumas pesquisas, entender um pouco o que são ativos digitais, criptomoedas, o que significa ter um livro-razão, como essas coisas se alinham, como essas coisas vão ser computadorizadas, como isso é realmente dinheiro. Ao longo de cerca de 1 ano e meio, eu tive vários sonhos todos sobre a mesma coisa, que o Bitcoin ia ser muito lucrativo para muitas pessoas, mas haveria um momento em que o Bitcoin iria a zero, ou foi apenas em 2 sonhos especificamente. Eu acordei, estava olhando os livros Razão Online e os gráficos e alguns dos aplicativos e simplesmente tinha desaparecido. Tipo, não estava mais lá. E então, a demonstração que eu estava recebendo é que haverá um momento em que muitos desses serão dissolvidos. Não apenas o Bitcoin, mas outros, porque eles não são lastreados por ativos. Essa foi uma das principais coisas que eu estava recebendo em todo esse período de transição, que estamos voltando ao padrão ouro, estamos voltando a ter moedas lastreadas por ativos, porque agora nosso sistema fiat não é lastreado por nada, é dinheiro de Monopoly. Se você quer realmente entender isso, vá jogar Monopoly. Leia as regras do Monopoly, o jogo de tabuleiro. Faça algumas pesquisas sobre como os bancos centrais começaram e como eles estão configurados agora, e você vai dizer, meu Deus, tipo, nossa, olha o sistema de impostos. No sonho que eu tive com o presidente Trump, não havia mais impostos. Nosso sistema de impostos foi completamente abolido. Agora, não desapareceu tudo de uma vez, tipo em um único golpe no sonho. Havia coisas que foram tiradas e depois mais impostos foram retirados e mais impostos foram retirados. Se você seguir esse caminho e começar a pesquisar, tipo, como isso poderia ser, o que nossos impostos pagam agora e começar a olhar, poderíamos sobreviver como nação sem os impostos? Sim, você poderia. E há muitas coisas, tipo, por exemplo, o imposto sobre o gás. Quando você vai e pega um galão de gás, todo momento que você pega um galão de gás, isso vai para as nossas estradas e nossas rodovias e nosso sistema de infraestrutura. Todo momento que você pega um galão de gás, há um imposto sobre isso. Então, há dinheiro que é reservado para certas coisas, mas temos muitos gastos governamentais grandes em coisas que provavelmente não precisamos mesmo. Se você começar a olhar para onde essas coisas estão indo, provavelmente vai deixar muitas pessoas muito chateadas porque nós simplesmente não fazemos perguntas onde deveríamos estar fazendo perguntas. Eu estava sendo levada por esse caminho de que isso vai ser uma transição enorme e pode até parecer um ciclo em um padrão que vai começar a se repetir porque vai haver muita coisa com o mercado de ações. Ele tem sido muito manipulado por um tempo muito longo. E quando você começa a mexer com o dinheiro das pessoas e o bolso delas, muitas pessoas surtam. Quero dizer, isso é o seu sustento aqui, porque ainda estamos em um sistema onde você tem que usar dinheiro para suas necessidades diárias. É assim que nossa sociedade funciona. E o mercado de ações, eu prestaria muita atenção a ele. Não quero dizer que eu vi ele desabar completamente. Eu vi ele descer completamente e foi quase como se ele mudasse para um novo sistema. Tipo, as pessoas receberam uma oportunidade de liquidar algumas coisas, vender algumas coisas antes que ele simplesmente desligasse completamente e mudasse. Mas ele se transformou num novo sistema que era muito melhor. Vou usar isso como muito melhor do que o que temos agora. E algumas das manipulações e o controle em torno dessas coisas foram completamente redesenhados. Nisso, havia muito caos. Eu vi muitas coisas em nossa nação, desde tumultos até pessoas queimando coisas, tipo o crash de 1929. Vimos muitas pessoas tirarem suas vidas e foi quase como se as pessoas estivessem reprisando o passado e tentando viver no passado, mas ainda assim elas deveriam estar olhando para frente, tipo, espera, esse não é aquele tempo e estamos sendo dados uma oportunidade de seguir em frente, de ver os erros que cometemos. Então começamos a repeti-los novamente. Não vamos repeti-los novamente dessa vez, e as pessoas que talvez pensassem que sua vida inteira estava acabada, estavam sendo dadas uma chance renovada. Houve um jubileu que aconteceu, e nesse jubileu tudo que tinha sido roubado foi devolvido 7 vezes, 10 vezes, em alguns casos 100 vezes. Pessoas que pensavam que tinham perdido tudo, isso foi devolvido a elas, e todo o dinheiro que tinha sido roubado através de certos, vou usar a palavra impostos, porque isso pode se aplicar a muitas coisas diferentes, né? Foi devolvido às pessoas em todo o mundo. Eu não consigo explicar a quantidade de alegria naquele sonho, porque mudou do caos que eu estava vendo na rua para as pessoas estarem tão altas e tão cheias de alegria, amor e excitação com seus corações. Era quase como uma reconexão com suas famílias, uma reconexão com seus filhos, uma reconexão com seu trabalho. As pessoas começaram a fazer coisas que eram apaixonadas por não apenas ir a um emprego das 8 às 5, porque eu tenho que, e este é um sistema em que fui colocado, e meus filhos têm que ir à escola por esse tempo durante o dia. Não, isso abriu as pessoas para novas oportunidades, novas maneiras de aprender, novas maneiras de fazer negócios, e tantas pessoas se tornaram empreendedoras durante esse tempo. Nos sonhos era como
Eu sempre uso a palavra rua principal. Rua principal é significando tipo as lojas de bairro, não as grandes corporações corporativas, mas essas grandes corporações começaram a desmoronar. E a rua principal começou a prosperar, as lojas de bairro, os empreendedores deram um passo à frente e novas tecnologias surgiram. E foi um ótimo momento. Não quero dizer que foi, no meu sonho foi, mas vai ser um ótimo momento para muitas pessoas, mas é quando você está preparado para algo, você tem menos medo disso ou não há medo nisso. Então, enquanto estou contando essas coisas para vocês, se isso está invocando algum medo ou preocupação ou ansiedade, ou eu não acredito que ela está dizendo isso, que diabo, se não ressoar com você, sempre se algo não ressoar com você, apenas jogue fora. Eu só posso te contar o que eu vi, o que eu senti, o que foi baixado para mim e as coisas que foram mostradas e como eu senti para me preparar. Então, essa é uma das coisas que em cada pedacinho disso é quando você começa a ver coisas. Embora agora eu tô vendo muito disso começar a se desenrolar na vida real, no ciclo de notícias que tá fora do meu tempo de sonho, que você começa a se preparar, porque quando você tá preparado, não há medo e não há preocupação. Se você sabe que algo está vindo, e nós sempre somos avisados, sempre nos dão avisos de: ei, observe essa situação. Ei, observe esse cenário, olhos abertos. Nem sempre pensa aqui do lugar lógico, mas vá aqui e pense com seu coração, porque este é o lugar que talvez às vezes não faça sentido lógico aqui em cima. Mas o sobrenatural tá aqui. Então tô tentando pensar se há mais alguma coisa nisso. Foram tantos deles, eu tenho todos eles anotados e eu os reviso frequentemente só para me lembrar das coisas incríveis que estão por vir. A ajuda humanitária, essa foi a quantidade de ajuda humanitária que ia mudar e transformar as nações, onde o dinheiro tinha sido guardado, recursos tinham sido roubados. A África foi uma grande, onde alguns dos seus recursos tinham sido basicamente roubados, mantidos em confinamento, mas as pessoas daquela nação iam receber de volta coisas incríveis. Isso é delas. É a herança delas. E então a herança que tinha sido tomada ia ser restaurada e renovada. Pode haver algumas provações e algumas tribulações, vai crescer o caráter de algumas pessoas. Vamos ser jogados no fogo. É sobre o que eu tenho falado muito, mas você deixa o fogo te refinar ou você deixa ele te destruir? E então as pessoas vão ter uma escolha. Vou deixar isso me destruir ou vou deixar isso me refinar? E eu vou chegar do outro lado e vou estar tipo, caramba, esse é um momento incrível na história. Que momento incrível para estar vivo. Se eu pensar em mais alguma coisa que eu não tenha adicionado, isso é apenas tentando abordar os destaques. E já está com 12 minutos. Eu espero que se eu lembrar de mais alguma coisa, então eu volto e conto para vocês, mas de qualquer forma, apenas orem sobre isso. Peçam sabedoria sobre isso. Busquem o que é que vocês precisam fazer e talvez não seja nada. Algumas pessoas não precisam fazer nada, mas vocês já fizeram o que precisavam fazer e algumas pessoas pode ser a primeira vez que estão ouvindo qualquer coisa disso e talvez precisem pensar em algumas coisas que precisam fazer por si mesmas e pela família, ou talvez seja apenas um saber que vocês só precisavam ouvir algo, que possa despertar algo em vocês e talvez vocês já tenham recebido uma palavra. Se vocês tiveram sonhos ou visões ou downloads ou apenas algo que vocês sentem no fundo do coração ou na intuição, compartilhem comigo e talvez possamos começar a falar sobre algumas dessas coisas. Ok, então eu amo vocês, espero que isso caia bem no coração de vocês. Espero que vocês sintam a alegria e a paz e a excitação de mim quando eu conto essas coisas pra vocês, porque não precisa ser assustador e cheio de medo, mas pode ser um momento incrível, incrível pra estar neste planeta.